Bom dia! Hoje eu quero falar um pouquinho de um tema que é bastante premente, aí, bastante complicado dentro do contexto de hospitais, né? O tema do ciclo de receita. E como que as novas tecnologias estão abrindo fronteiras aí, estão abrindo perspectivas para a gente poder resolver problemas operacionais importantes de hospitais de uma maneira mais fluida, mais tranquila. O que eu quero falar exatamente? Eu quero falar como que a IA generativa, dentro de uma solução que está dentro da operação de um hospital, que vai ser implantada dentro de um hospital, pode colaborar para a redução de glosas e, consequentemente, para a redução de perdas financeiras relevantes dentro da operação de hospital. Esse é o famoso problema de ciclo de receita, ok? Vamos pensar o seguinte, olha, há um tempo atrás, né, dados não estruturados eram um grande desafio dentro das arquiteturas computacionais, tá bom? Então, assim, qualquer informação que estivesse no famoso texto livre, né, relatórios em texto livre, descritivos, né, informações que não tivessem dados estruturados, isso aí não podia ser usado de forma efetiva dentro de comparações e como insumos ali para algoritmos que vão trabalhar essas informações. Aí a generativa quebrou essa barreira. Hoje você pode pegar um texto, um livro, carregar dentro de uma plataforma de IA generativa e fazer uma análise ou comparação, né, contra outros documentos e trazer insumos bastante relevantes. E aqui eu quero dizer um pouquinho, vamos pensar em fases, né, e como aplicar isso aí. Vamos pensar na validação operacional. O que é a validação operacional? Antes que seja criada a fatura de um paciente, é necessário entender, né, toda a história desse paciente dentro de um hospital. Essa história ela fica refletida dentro de relatórios da enfermagem, dentro do prontuário médico e também dentro do relatório de dispensação da farmácia, né? E via de regra, as faturistas fazem um trabalho de verificação de consistência antes de poder gerar uma fatura, né? Entender se alguma componente ali, né, se algum medicamento foi prescrito sem que o correspondente diagnóstico tenha sido refletido no prontuário médico, né, ou, por exemplo, que o relatório da enfermagem não tenha descrito alguma passagem dentro da internação de um paciente ou dentro da jornada do paciente naquele hospital. Então, tudo isso tem que ser consistido antes mesmo que a fatura seja gerada. Nota que, quando eu falo de um relatório da enfermagem, ele, via de regra, não está estruturado. Só que com IA generativa você consegue rapidamente fazer essas comparações, verificar consistências e ir em direção a uma geração de uma fatura de forma muito mais consistente. Essa é a primeira fase. A outra fase, também muito desafiadora, é entender se as faturas estão de acordo, né, com os contratos de cada uma das operadoras e se elas foram geradas inteligentemente. Por exemplo, a gente tem operadora de saúde que reembolsa miligramas de um determinado medicamento. A gente tem outra operadora de saúde que reembolsa um frasco inteiro de medicamento. Como é a maneira certa de gerar uma fatura para aquela operadora? É necessário uma inteligência que consiga fazer isso rapidamente. De novo, o uso da IA generativa aí também consegue agilizar bastante essa outra fase. Então a gente consegue fazer plataformas relevantes baseadas em IA generativas que possam suportar. E aí eu estou falando especificamente do tema de ciclo da receita aqui em hospitais, mas vocês vão ver que com o tempo, qualquer tipo de atividade que envolve cheques operacionais e conciliações feitas manualmente vão ser substituídos gradualmente pelo uso de agentes de IA. Tá? Último ponto que eu queria destacar, né? Como a gente está dentro da operação, né, de atividades críticas e bastante corridas, é fundamental que as interfaces sejam super bem desenhadas. Tá? E aí é que o papel de UI e UX. Né? A gente precisa ter fluxos bem desenhados, interfaces bem desenhadas, alarmes, telas, tudo muito bem orquestrado para que esse fundamento seja efetivo quando da execução, tá bom? Se vocês quiserem saber um pouco de solução prática, como que a gente bota isso para rodar, eu estou deixando o meu contato aqui, entre em contato comigo que a gente demonstra como é que funciona, faz protótipo, enfim, a gente bota esse negócio para rodar. Um grande abraço, um excelente fim de semana.